Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui. 6h07 da manhã, acordando para o propósito. Pode respirar, porque o Senhor está te condicionando à oportunidade de um novo dia. Portanto, celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E por causa disso, você pode glorificar o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo. O app está no ar. O Acordando para o Propósito. Falando nisso, você já instalou o app na sua vida? Como é que instala o app? É simples. Você vai aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. Você clica nele porque ele é o botão de você se inscrever no canal. Depois, sininho, para você ser notificado diariamente dos nossos conteúdos aqui. Então, isso aqui é primordial. Agora, um segundo passo, são três ações com a letra C. Curtir, comentar, compartilhar. 3 ações com a letra C, quais são? Curtir, comentar e compartilhar. Você já decorou, vai fazer isso, ok? Aqui ao longo da nossa interação. Para quê? Você deve estar perguntando, pastor, todo dia esse negócio de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho das notificações, é simples. Primeiro, vou falar aqui, ó, o ponto 1 dessa questão é, às vezes temos pessoas que vêm até aqui no nosso canal e não oficializam a inscrição no nosso canal. E aí tem pessoas que também não exercem essas 3 ações, curtir, comentar e compartilhar. A gente sabe disso por quê? Por conta da quantidade, às vezes, de curtidas que não resultam em comentários, ou às vezes a quantidade de visualizações que não resultam também em likes. Então, olha só, aí esse é o primeiro ponto. 2, o YouTube, ele não compreende que o fato de você somente assistir o conteúdo, e aí da sua casa você fala assim, olha, que conteúdo maravilhoso, que conteúdo abençoado, o YouTube não reconhece isso. Como que você fala para o YouTube que o vídeo é maravilhoso, que o vídeo foi um auxílio para o teu dia, que você aprendeu alguma coisa? Como é que você fala isso para o YouTube? É simples, curtir, comentar, compartilhar e ratificando a sua inscrição, acionando a notificação. É assim que o YouTube entende. A relevância do vídeo para o YouTube não está no nosso conteúdo em si. Ele vai ter essa ideia através da sua interação com o vídeo. Então, curtir, comentar e compartilhar é muito importante, assim como você fazer sua inscrição também. E eu estou crendo que você vai fazer a sua inscrição e que você vai comentar aí, olha, hoje eu fiz a inscrição e já dei esse voto de confiança, seria isso. Então, faça isso daí, porque é importante para o nosso avanço. Mais do que isso, para o avanço da palavra de Deus. Você sabe que nós estamos no mês de julho e nesta terça-feira nós vamos dar continuidade a uma temática. A temática do mês é a temática oração. Oração é algo importante para a vida cristã. E eu diria, você está aqui, eu nem frequento igreja, pastor, eu não sou evangélico, eu, né, assim, só simpatizo em ouvir aqui a sua mensagem diária. Aí eu vou falar para você, você sabia que um dia eu também estive na sua situação e eu passei a ter um relacionamento com Deus através do quê? Da oração. Eu me questionei, bom, se esse Deus ele escuta mesmo a gente, independente da minha vida, eu vou começar a conversar com ele. E foi assim. Foi numa relação de busca individual, independente de indução de qualquer outra pessoa, de direção de qualquer outra pessoa. E hoje você está tendo a oportunidade de eu falar para você que a oração é importante. Então não importa qual é a sua religião, não importa para mim qual é a sua ideia filosófica. Você está aqui, comece a praticar oração e você vai orar, falar diretamente com Deus. Você crê em Deus? Porque também para orar tem que crer. Não adianta você orar para aquilo que você não crê. É uma oração inócua,
porque não faz sentido comunicativo isso. Mas se você está aqui, eu acredito que você tem fé, que você acredita em Deus. E por isso, o bom caminho para compreender, isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nada disso, tem a ver com relacionamento com Deus. Quer começar um relacionamento com Deus? Oração. E por falar em oração, hoje nós vamos falar aqui de algo que é poderoso, algo poderoso. O que é poderoso? A oração é algo poderoso na vida daqueles que entendem esse princípio do poder da oração. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no capítulo de número 6 de Efésios, tá? Você que está com a Bíblia, você já sabe, você pode colocar uma figurinha da Bíblia aí na sua parte de comentários aqui no Acordando para o Propósito. Você pode escrever, pastor, estou com a Bíblia aqui em mãos, vamos meditar juntos, enfim, como você quiser. Isso é muito legal, tá bom? Porque aí eu sei que você está interagindo aqui simultaneamente conosco. Mas eu quero que você abra aí no capítulo de número 6 de Efésios, essa carta que Paulo escreveu, que é, por si só, uma carta poderosa, uma carta poderosa. Aí eu quero que você abra no capítulo de número 6, a gente vai ler a partir do versículo de número 10, tá bom? Lembrando, aqui no Acordando para o Propósito, eu designei que a NVI, a Nova Versão Internacional, é a Bíblia que nós usamos aqui no Acordando para o Propósito. Para quem não entende muito bem, as Bíblias elas têm algumas traduções, elas têm algumas versões de linguagem que umas facilitam e outras têm um texto um pouco mais tradicional. Não muda o sentido interpretativo do texto, mas, obviamente, facilita a leitura. Então, aqui no Acordando para o Propósito, nós usamos a NVI, Nova Versão Internacional. É uma versão que traz um caráter interpretativo do texto que eu julgo ser uma equilibrada, ok? Ela nem é uma versão tão tradicional e ela também não é uma versão tão superficial ou tão atualizada que destoa a questão das palavras. Então, aqui a gente usa a NVI. É aí a Bíblia oficial do Acordando para o Propósito, a Nova Versão Internacional. Mas, sem mais delongas, Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6, a partir do versículo de número 10. Aí o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com os cintos da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, atente para o versículo de número 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito com todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Que texto fantástico! Que texto fantástico! Nós lemos aqui de Efésios, capítulo 6, do 10 até o 19.
Geralmente, as pessoas atribuem esse texto aqui por aquilo que ele de fato apresenta, o que nós chamamos de armadura de Deus, apresentada em Efésios, capítulo de número 6. Mas as pessoas às vezes não param para entender a circunstância disso daqui. Vê o que o apóstolo Paulo fala lá no final desse texto que nós lemos aqui agora? Olha, ele está preso, ele está preso, pelo qual sou embaixador preso em corrente. É preso literalmente, literalmente preso. Efésios é uma daquelas cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Cartas que o apóstolo Paulo transmitiu a um determinado público e que ele estava preso. E por que eu estou falando isso para você? Quando a gente lê essa passagem que nós chamamos aqui do relato das armaduras de Deus, a armadura de Deus, esses equipamentos para a fé, para a vida e caminhada de fé, nós nos esquecemos de entender a ênfase que o apóstolo Paulo dá ao término desse trecho. Ele dá uma ênfase aqui muito grande. Por isso que eu falei para você. Na leitura eu falei para você, olha, Efésios 6, aí fui lendo, 18. Aí eu vou voltar aqui no 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Olha só, a oração, ela tem um poder imensurável. A oração tem um poder imensurável. E a oração, ela deve ser no Espírito. Por quê? Lembra que ontem, quando nós abrimos aqui o mês do Acordando para o Propósito, eu falei para você, olha, a oração é o estabelecimento de um princípio comunicativo. Você não vai esquecer isso durante esse mês, você vai adotar isso no teu caderno, vai colar isso na geladeira, não sei o que você vai fazer. Você precisa entender, a oração é o estabelecimento de um princípio comunicativo. E quando fala orem no Espírito em todas as ocasiões, primeiro, orar no Espírito fala sobre a via de que o Espírito é o viés de possibilitar essa comunicação com Deus. Aliás, o Espírito que foi nos dado, ele é o fator de conectividade com o divino. Logo, a nossa oração deve ser uma oração no Espírito. No Espírito Santo de Deus, nós devemos repousar. Olha aqui, é um ambiente, dizendo assim, nós orarmos no Espírito, ok? Não está falando para orar o Espírito, não está dizendo para você orar com o Espírito, está falando para você orar no. Olha só, é inserindo a sua vida neste ambiente geograficamente espiritual. Então veja aqui, e o Espírito aqui está com letra maiúscula, então sinta-se repousando sobre o Espírito de Deus para você orar em todas as ocasiões. A oração tem um poder fantástico de te dar ali a instrumentalidade para vencer adversidades e tempos difíceis. Aí a sequência é o seguinte: tendo isso em mente, olha aqui, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. E mais uma vez ele vai falar de oração. Então ele já falou, orem no Espírito todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, que você tem que orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, olha só, estado de atenção, perseverando, ok? Então, atenção e perseverança. No quê? Na oração para todos os santos. Então, o apóstolo Paulo, depois de ele narrar aqui essas armas da fé, esses instrumentos que compõem a armadura de Deus, ele vem dar ênfase na oração. Eu já vou dizer para você qual é a linha aqui do pensamento bíblico acerca disso. Então ele fala, olha, tendo isso aí em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Então, olha só, tem uma batalha em jogo aqui. Não tem uma batalha? Tem uma batalha. Você está falando de armadura, está falando de armas, questões espirituais ou simbologias da roupagem de um guerreiro, de um soldado, relacionando isso à fé. Olha só, tem uma didática aqui impressionante do apóstolo Paulo. Então, olha, estejam com isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Então, olha só, a oração poderosa, ela tem
esse viés de que ela não é uma oração egocêntrica, ela é uma oração que visa sempre o ambiente comum, as pessoas em comum. Então, a perseverança e atenção para estar em constante intercessão, constante oração, atentos em orações, em súplica. Aí no 19 ele volta a reforçar: orem também por mim. Olha, mutualidade de interesses. Então não é só o meu interesse, que o outro está precisando? Eu oro por mim, mas também oro por você. Eu oro por tal pessoa e essa pessoa também ora por mim. Olha que vê aqui um ambiente que emana a oração como um aspecto de comunhão de propósito. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Então, essa é a oração poderosa. Você quer ver resultado na tua oração? Oração em comunhão, em concordância, em unidade. Esse negócio tem um poder maravilhoso. Olha só, vou deixar uma dica aqui para você. Leia Atos, capítulo de número 2. Leia Atos, capítulo de número 2. Aqui no Acordando para o Propósito, a gente não abrange os estudos, porque aqui temos um ensino, ok? É um ensino que é profundo, porque é das escrituras, mas nós não abrimos muito aqui, porque senão a gente vai levar aqui muito tempo. Eu quero que você vá para o trabalho, que você acorde para se despertar, para você também estudar. Leia Atos capítulo 2 e você vai ver o que a oração em comunhão vai resultar na igreja primitiva. Isso está em vigor nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo está falando, estejam atentos e perseverem na oração por todos. No 19, orem por mim, para que quando eu venha falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em corrente. Ele vai repetir na sequência, aqui na parte B do versículo de número 20. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Olha, é um ensinamento aqui fantástico. Eu não quero avançar aqui, mas eu diria para você que por 1 hora nós iríamos destrinchar esse apanhado aqui de Efésios capítulo 6 para falar só de oração. Mas o que eu quero dizer para você, a Bíblia aqui está mostrando todos os aspectos de instrumentos que fortalecem a figura de alguém que está numa batalha. Você quer desfrutar do poder da oração? Você quer desfrutar do poder da oração? Você precisa estar revestidos por esses instrumentos, por essas armas, por esta armadura. Mas a gente vê aqui claramente, principalmente, versículo 19, versículo 18, a ênfase do apóstolo Paulo, perseverança, atenção na oração. Pelos outros, por mim, eu orando por pessoas, pessoas orando por mim, um verdadeiro ambiente de comunhão e oração. Pessoas que concordam, pessoas que estão entrelaçadas por um propósito maior. E o que eu quero dizer para você aqui, a pessoa que ora, ela vai usufruir da proteção dessas armaduras espirituais. Quem ora, de acordo com esses aspectos aqui de Efésios, capítulo de número 6, você pode assemelhar a este guerreiro, a este soldado equipado, que pode ir para uma guerra, mas ele vai estar plenamente preparado. Eu diria para você, às vezes as pessoas pensam assim, lê aqui Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, e pensa o seguinte, eu estou aqui com essas armaduras, então estou preparado para qualquer ataque do inimigo. E quem disse para você que aqui, esse soldado, esse guerreiro preparado, e que ele tem que ser uma pessoa de oração, ele está só para se defender? Espada é arma de ataque, como também serve para defesa. Você sabia que um escudo ele pode servir para defender, mas também como um instrumento de contra-ataque, preparando um outro ataque? É isso aí. Então, veja, as armas aqui apresentadas, as instrumentalidades aqui que são apresentadas, elas servem para proteção, como um capacete, como o próprio escudo, mas elas também têm armas aqui de ataque e de contra-ataque.
Então veja, quem ora é como um guerreiro preparado para poder enfrentar batalhas, não somente se defendendo, mas também atacando. Quem ora é como um guerreiro preparado para a batalha, não somente para se defender, mas para também atacar. Prepare-se, o inimigo, ele nos ataca em todo o tempo, mas nós estamos protegidos. E debaixo de um tempo de oração, de mudança de cultura na nossa casa, na nossa família, debaixo de um tempo onde nós nos debruçamos em oração, essa oração ela tem poder. Para quê? Para que nós venhamos ser esse soldado, esse guerreiro, esse embaixador do evangelho, para que possamos fazer o quê? Não somente nos defender, mas também contra-atacar as obras malignas, implantando o reino de Deus aqui na terra. Por isso, a oração poderosa apresentada aqui, em Efésios capítulo 6, ela nos diz muito. Veja, talvez você já ouviu muitas pessoas falando sobre Efésios capítulo 6, sobre esse viés da armadura, mas nunca pelo viés da oração. Mas não sou eu que estou dizendo, eu não inventei nada aqui, a não ser ver que o apóstolo Paulo diz a partir do 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. E ele continua dizendo: orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E eu vou fazer uma oração agora por sua vida. E eu quero que você concorde com essa oração. Sabe por causa de quê? Você não vai ficar como um coitadinho aí no meio das circunstâncias de ataque, seja o ataque do inimigo, ou seja mesmo até o ataque daqueles que nós presumimos ser nossos amigos, ou que presumimos ser nossos aliados. Os ataques, eles sempre vêm de uma via, pela via de Satanás. Sabe por causa de quê? Satanás, ele usa pessoas vulneráveis. Às vezes tem pessoas que até te amam, mas estão te atacando em situações detalhadas. Sabe por causa de quê? Estão dando lugar para quem não deveria. Mas nós vamos orar aqui agora, e é essa oração poderosa. A oração poderosa é a oração em nome de Jesus. Não adianta gritar somente, não adianta só ter muita ênfase na oração, se essa oração não for no nome de Jesus, a oração que tem verdadeiro poder, porque é o nome dele que tem poder. Tanto quando nós oramos no nome de Jesus, nós vemos coisas grandiosas acontecerem. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos nesta manhã, queremos tributar a ti honra, glória e louvor e dizer que tu és santo, Senhor. Nesta manhã, Senhor, aqui no Acordando para o Propósito, nós queremos, Senhor, orar a ti para que tu venha nos revestir, Senhor, com todas as armas que nos são possibilitadas no mundo espiritual. Senhor, que tu venha nos equipar com todos os instrumentos que nos são possíveis no mundo espiritual para que estejamos protegidos. Mas, acima de tudo, que tu venha nos capacitar para usar as armas a qual tu nos deste. E nós sabemos que a oração é uma dessas armas. Portanto, Senhor, nós queremos e pedimos a ti, nos reveste, nos dá utilidade com aquilo que tu colocaste em nossas mãos, para que nós venhamos não somente trabalhar na defesa dos ataques do inimigo, mas que nós venhamos também ser contundentes na aplicação e no uso dessas armas, para que nós venhamos atacar as obras malignas nessa terra, implantar o teu reino, e assim como o apóstolo Paulo diz, que nós venhamos falar deste evangelho destemidamente. Por isso eu oro a ti, na autoridade que há no nome de Jesus, e te agradeço. Em o nome de Jesus, amém. E graças a Deus, maravilha! Hoje o programa, eu falei para você, nós já vamos aí com 25 minutos de programa, e eu disse para você, se deixar aqui, é uma hora de reflexão sobre esses aspectos da oração aqui em Efésios, capítulo de número 6. Mas o Acordando para o Propósito é como aquela pílula de nutrição diária. Imagina aí, a Bíblia é um grande celeiro
com alimentos para poder nutrir as nossas vidas. Então, o que eu faço aqui para você de manhã, para você acordar para o propósito, é o seguinte: eu te dou aqui uma dosagem para poder você já iniciar o dia acordando para o propósito e vivendo o propósito. E ao longo do dia você tem a oportunidade de se aprofundar, de estudar mais e de meditar naquilo que nós estamos falando aqui. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Amanhã eu te espero e vamos seguir, porque é necessário nós avançarmos naquilo que o Senhor nos confiou. Eu gosto de dizer sempre: parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Vamos avançar. Forte abraço.